Muito bem, nós vamos falar um pouco hoje sobre comunhão vertical e comunhão horizontal. E 1 João capítulo 1, versículo 3 diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Comunhão é uma palavra muito falada em vários textos da Bíblia, mas uma atitude muitas vezes difícil de se colocar em prática. O apóstolo João, neste versículo, ele pede aos crentes que leram a sua carta que entendam que ele, ao falar sobre comunhão, o vejam como uma testemunha que estava ao lado de Jesus, ouviu seus ensinamentos, então logo ele tinha autoridade para falar sobre o assunto. Ele andou com Jesus, ele ouviu Jesus e reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. A sua experiência era pessoal e verdadeira com o Cristo. E ao tratar deste assunto, ele deseja que cada cristão também conheça Jesus, não apenas de ouvir falar, mas que tenha uma experiência real com o mesmo. E ele mostra que a comunhão ela é vertical, de baixo para cima. Um relacionamento com Deus e com o Senhor Jesus. E que também a comunhão ela é horizontal. Ou seja, que eu desenvolva um relacionamento de unidade com os meus irmãos. Ter comunhão significa ter algo em comum com os outros, compartilhar essa mesma ideia. E o cristianismo é a religião da comunhão, do encontro com Deus e dos homens, e não a religião da solidão. É a religião da alegria e não a religião da tristeza. E o apóstolo João queria compartilhar toda a paz e felicidade que a salvação em Jesus trouxeram a ele. Ao pedir para terem comunhão com os apóstolos, que foram testemunhas vivas do ministério de Jesus aqui na terra, João queria proteger os crentes de ouvirem falsos profetas que pudessem trazer um ensino estranho e diferente ao que eles falavam. Quando falamos de comunhão, de unidade, a primeira ideia que vem na mente são os eventos gospel que juntam multidões, independente de denominação ou coisa parecida. Mas a comunhão vai muito mais que grandes eventos. A comunhão traz honra, traz alegria, traz santidade. Uma igreja unida, ela é forte e dá um bom testemunho a todos que estão por perto. Assim, como lemos sobre a igreja primitiva de Atos 2, que dizia que essa igreja crescia nas graças da comunidade. A igreja que é unida, ela atrai pessoas para si. Agora, uma igreja desunida, em que existe briga, fofoca, competição, rebelião, é um péssimo testemunho e é um local tóxico que, ao invés de trazer cura, vai adoecer os seus membros. Quem está me assistindo pode falar assim: por isso que não gosto de juntar com pessoas da igreja, só dá problema. Olha, viver em comunidade desfaz da nossa cabeça aquela ideia de que todas as pessoas são fáceis de conviver. Deus nos fez bem diferentes uns dos outros, com necessidades bem distintas. Agora, saiba que Deus usa estas necessidades, dores e conflitos para nos ajudar a crescer e ser mais e mais semelhantes a Jesus. E para que a unidade dê certo em uma comunidade, é necessário que pratiquemos o amor. Amor não é sentimento, ele provoca sentimentos. Amor não é emoção, ele provoca emoção. Mas amor é uma escolha, é uma decisão. Então, escolha amar. Ame assim como o nosso Deus nos amou. Ele nos amou a ponto de nos dar acesso a Ele. Hoje podemos chamá-lo de Abba Pai, ou seja, Paizinho. Ou podemos falar Pai Nosso que estás nos céus. E esse acesso a Deus, ele foi possível não por meio de boas obras,
não por esforço próprio, mas através do sacrifício de seu Filho Jesus ali na cruz do Calvário. Ele nos perdoou, nos deu um novo coração, nos deu uma nova vida. Agora podemos ser filhos de Deus. Agora Deus pode ser nosso prazer, nossa alegria, nosso alvo, nossa vida. Comunhão com Deus e com Jesus é a essência da vida eterna. Eu vou citar aqui o pastor Hernandes, em um de seus livros, que dizia assim: o pecado separa e o evangelho une. O pecado separou o homem de Deus, de si mesmo e do próximo. O evangelho reconcilia o homem com Deus, com si mesmo e com o próximo. Onde o pecado cava abismo, o evangelho constrói pontes. Onde o pecado gerou a morte, o evangelho trouxe a vida. Onde o pecado abriu fissuras, o evangelho promoveu comunhão e restauração. E para encerrar, eu quero dizer o seguinte: o fato é que o ser humano que quer ter comunhão com Deus e com o seu próximo, quer encontrar a verdadeira alegria, só irá encontrá-la através de Cristo Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus.